Aqui pega a visão, Ark não sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração. Tipo uma proporção, a cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo. Fala rapaziada, esse daqui é o Saber e Verso Podcast. Me chamo Arthur Henrique, sou aluno da UF Campus de Geografia, tô no 5º período. E eu tô apresentando um projeto do Saber e Verso, que é um conteúdo educacionais para os alunos do pré-vestibular social Jorge Almeida da Paz. E ele está unificado com o programa Mais Ciências da Prefeitura de Campos do Goytacazes e está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Inclusive, que estúdio bonito, hein? Esse estúdio é demais, né, mano? Muito legal. Sejam estar aqui. bem-vindos. Obrigado. Estou aqui com a Jaqueline, professora Jaqueline, e o Ancorano, que também estuda na UF, né, meu amigão? Dinossauro, mas é isso, obrigado pelo convite. E prazer, primeira vez que a gente vai poder estar trocando uma ideia aí também. E é isso, muito bem recebido. Igualmente, obrigada também pelo convite. Vai ser ótimo aqui esse bate-papo. Então, a gente hoje vamos argumentar um pouquinho sobre argumentação, né? Argumentação. Como iniciar uma redação, que é a temática de hoje, a gente deve ter em mente o tema proposto, certo? Então, trouxemos a professora para poder dar uma palavrinha do que é isso. Ok, vai ser ótimo. É minha especialidade. Espero poder contribuir. Tô até nervoso aqui com uma autoridade no assunto. Autoridade! Não tem como. Que nada. Escrever é meu ganha-pão. Então, se eu puder passar um pouquinho para a galera se preparar melhor para o Enem, vamos embora. Muito legal estar aqui. Então, vamos começar, né? Vamos fazendo a primeira perguntinha para a professora. Por que a escrita dissertativa é tão importante assim? Eu acho que é uma boa pergunta, Arthur, obrigada. Sim. Fazer igual em alguns programas, né? Muito obrigada, Arthur, por essa pergunta. Acho essa pergunta muito pertinente. Interessante, né? Interessante. Não, e de fato, às vezes a gente se pergunta por que a gente tem que escrever, né? Por que a gente precisa exigir na escola, no ensino fundamental, depois no ensino médio, depois até na faculdade mesmo, né? A escrita, porque a escrita é o nosso modo de expressão mais formal e é onde a gente deixa registrado o nosso pensamento, a nossa posição e a nossa visão para o mundo, né? É óbvio, e aqui está o Ancorano que pode, né, vai falar um pouco a respeito da sua produção artística também. Existem diversas maneiras da gente se expressar, mas, em termos formais, hoje a escrita ainda é essa linguagem, né, privilegiada na escola, né, na academia. É onde a gente preserva a língua, é onde a gente faz registros documentais do que se pensa a respeito das coisas naquele momento. E saber argumentar é importante, porque não tem só, né, com saber escrever direito. Sim. Tem a ver, principalmente, com a nossa posição e a nossa participação enquanto cidadãos desse mundo, né? Então, a gente argumenta porque a gente tem voz, porque a gente tem uma visão das coisas e porque a gente quer se posicionar a respeito daquilo que está acontecendo. Então, aprender a argumentar, desenvolver uma argumentação, significa desenvolver também uma visão de mundo, um pensamento crítico a respeito das coisas, não concordar com tudo da maneira como está sendo dado, criar soluções, isso no Enem é muito importante, né? Nos vestibulares, criar uma solução para uma questão, fazer uma proposição, porque significa um momento importante que esse estudante tem, né, ou essa estudante, de dizer, olha, eu não sou só uma criança, eu não sou só um jovem, um adolescente ou um adulto no meio da multidão. Eu sou alguém que está acompanhando os acontecimentos, eu sou alguém que lê, eu sou alguém que consegue se posicionar. Tenho ideias, né? Tenho ideias. Acho que isso conta muito. Perfeito. Tenho ideias. Sim. E quem não quer, né, que as suas ideias sejam reconhecidas? Todos nós queremos. Todos nós. Né? Dentro de casa,
A gente não argumenta o tempo todo dentro de casa, Sim, né? com certeza. Não é mãe, diferente. mas eu não sei o quê. Eu posso. Você sabe que eu tenho exercício com os meus alunos, que é o seguinte: como que eu vou criar uma argumentação? Aí a criança, o menino, a menina fala assim: pai, mãe, ou né, quem cuida da casa, eu quero ter a chave da casa. E aí o responsável pela casa diz assim: não, mas você é uma pessoa muito nova para poder ter a chave da casa. Mas essa pessoa quer muito ter a chave da casa por uma série de coisas, porque já ficou presa do lado de fora em outras situações. Enfim. E aí, essa pessoa, né, que quer a chave, começa, então, a argumentar. Não, mas eu sou uma pessoa responsável. Vocês podem me confiar a chave da casa, porque eu nunca perdi nada de valor que vocês tenham me confiado. Não é verdade? Aí, né, a família fala: não, é verdade, realmente, todas as vezes, né, tomou conta do irmão mais novo, né, não deixou o gás ligado. É merecedor, então, de ter a chave É da casa. merecedor, esse argumento valeu. Não, sempre que eu preciso estar em algum lugar que não estava previsto, eu aviso vocês. Vocês sempre sabem com quem eu ando. São argumentos. E aí a pessoa alcança aquilo que está desejando. Com argumentos válidos, com responsabilidade, não vale argumento furado. E tem contra-argumentos também, né? Então, Tem. tipo assim, às vezes... Tem que estar preparado, Mas né? aquela vez que não sei o quê... Não, mas eu tenho uma explicação para isso. Né? É. Então, argumenta, contra-argumenta, que é também um sinal, né, de maturidade. Eu gosto de falar de maturidade cidadã, mas existem outros tipos, né, de maturidade. Então, eu penso que, para o Enem, principalmente, né, o texto argumentativo ele é solicitado e ele é importante justamente para essa pessoa, então, demonstrar a maturidade e a validade das suas ideias. Mostrar que essa pessoa está sabendo do que está acontecendo e que ela é capaz de intervir, né, nesse mundo. Muito legal. Entendi. Agora, uma referência para a gente, quem está querendo começar a escrever, quem está querendo começar a fazer uma redação, qual é a referência mais importante para ela ter em base? Leitura. Qualquer tipo de leitura? Qualquer tipo de leitura. Né? A gente não é capaz de escrever se a gente não tiver repertório. E, muitas vezes, esse repertório ele vem depende da escrita, né? Eu posso escrever uma poesia baseada nos meus sentimentos, eu posso escrever uma descrição de uma paisagem baseada na minha imaginação, mas um texto dissertativo argumentativo, ele é baseado naquilo que eu conheço do mundo, e eu só posso conhecer o mundo se eu ler. E a leitura, no meu pensamento, acho que vocês vão concordar comigo, né? Então, intervenham, por favor, nessa parte. Sim, claro. A leitura ela não se restringe só ao que está no papel. Eu posso ler um quadro, eu posso ler um filme, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Eu leio uma música, Sim. né? E eu não leio só a letra da música, eu leio a melodia, eu leio a sequência, e aquilo eu consigo atribuir sentido para aquilo. Né? Então, a leitura, Arthur, eu acho que ela é muito importante. E hoje... Tia, vale ler TikTok? Vale ler rede social? Vale, mas não pode ser só isso. Né? Então, ó, galerinha, não pode só ficar em rede social. Até Não porque existe. eu Pode. fico pensando assim, se você lê bastante livros, independente, né, do segmento que você estava falando, vai aumentar também o seu vocabulário, porque sem dúvida. isso ajuda também na sua argumentação. Sim. Porque quanto mais palavras você vai conhecendo, mais você consegue descrever as coisas que o cercam, coisas da própria paisagem que você estava falando. Sim. Então, acho que essa questão de também aumentar o vocabulário, de certa forma, ajuda até a gente se localizar melhor no mundo, construir as coisas com as outras pessoas, né? Sim, construir as nossas ideias com mais propriedade. Ter novos olhares também. Sim, ótimo você ter colocado isso. A questão da contra-argumentação que você tinha falado, Corano, porque, veja bem, quando eu leio, né, o mundo se abre para mim. E aí eu consigo saber que existem pessoas que pensam diferente de mim. Gente, isso é maravilhoso.
Não é maravilhoso, mas é maravilhoso. Não é maravilhoso porque obriga a gente a sair da zona de conforto. E isso é doloroso, né? Todo mundo, todos nós, ficamos muito bem dentro das nossas bolhas, obrigada, né? Mas a gente não pode. A gente não pode. A gente precisa conhecer outras formas de pensamento, outras culturas. Gente, conhecer é o maior espetáculo da Terra, né? Então, conhecer outros pensamentos, Arthur, através da leitura. Por que não ver outros filmes? Por que não? Eu só assisto esse canal de televisão. Vai assistir outro, sabe? Mas eu só converso com essas pessoas. Vai conversar com outras. Eu só leio gibi. Beleza, vai pegar um romance para poder ler. Né? Eu só vejo essa rede social. Beleza, vai fazer outro tipo de rede social, sabe? Vai conversar com outras tribos, né? Pessoalmente, digamos assim. Então, eu penso nesses tipos de leitura, tá, Arthur? Então, eu acho que ler, experimentar, conhecer é a principal referência. E aí, a gente tem livros e tem conteúdos na internet. Essa galera jovem adora a internet, adora pesquisar. Tem muito conteúdo bom para dar dicas de escrita, né? Então, a leitura. Depois, eu diria que outra referência importante é o treino, né? Escrever, treinar, né? E rabiscar, para ganhar familiaridade com a transposição da ideia da cabeça para o papel. Papel, né? Isso. Transcrever a ideia da cabeça para o papel é algo que deve ser muito fácil para quem está dentro da academia ou algo difícil para quem está na academia? Para quem está na academia ou para quem está em qualquer lugar, eu acho que é difícil para caramba. Você materializar de alguma forma a sua ideia, tanto em escrita, tanto quanto em melodia, saindo de um instrumento. Porque isso tudo são linguagens, né? Se a gente for pensar. Então, domínio dela, independente da forma que seja o caminho que siga, eu acho que é difícil, mas não é impossível, e nem é um bicho de 7 cabeças, não. Acho que a gente também complica demais algumas coisas. Também acho. Pode ser mais simples, né? E essa transposição, Arthur, ela é trabalho. Escrever é trabalho. Nenhum texto sai pronto. A gente está aqui fazendo esse podcast, né? A gente vem planejando ele já tem 2 meses. A gente fez esse roteiro umas 3 ou 4, até que ele se concretiza e a gente tem o roteiro de hoje. Né? Minutos antes, né, de estar aqui, Arthur falou assim, vou acrescentar mais 2 perguntas. O texto nunca está pronto. Criar um texto é trabalho. Né? Não sai pronto da primeira vez. Então, eu acho que é importante aceitar isso. O texto é uma construção, certo? E ela não é tranquila para ninguém. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade, mas todos nós, quando escrevemos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, eu acho que quem não tem dificuldade com esse tipo de criação é criança. Porque a criança não trava, a criança vai, né? Ainda que seja uma criança que faça só uns rabiscos, uns desenhos, não tem nada que trave. E sabe uma coisa que já tem pesquisas que falam sobre isso, né? A nossa principal dificuldade em escrever é o medo das pessoas lerem o que a gente escreveu e nos reprovarem. Medo da reprovação. E foi interessante isso que você falou do quanto mais velho, às vezes tem mais travas. É verdade. Eu, já com arte, assim, também, principalmente com arte, eu acho que a maioria das vezes que eu visitei escolas e outros tipos de instituição foi como artista mesmo. E aí, 7º ano, 8º ano, 6º ano, todas as oficinas de escrita que a gente fazia assim, claro que tinha pessoas que não tinham tanta facilidade, mas se pelo menos se colocava disposto a tentar e ajudar ali no trabalho. E algumas pessoas de, 3º ano e etc. já era bem travado. E claro que isso vai mudar também de contexto para contexto. Porque, por exemplo, vai ter adultos de determinada classe, principalmente mais abastada, que teve mais contato com a escrita, com a leitura. Enfim, capital cultural, o capital financeiro, né, ali interferindo no capital cultural. Que vai ter facilidade com isso, mesmo sendo já adulto. E que, às vezes, uma criança que sofreu um monte de parada não vai ter aquela mesma desenvoltura para escrever.
Eu fui no CREAS 3, eu não posso revelar o nome de ninguém, né? Porque de medidas socioeducativas. Mas, tipo assim, um tinha facilidade, porque já gostava de escrever, né? Já tinha música feita e tal. E aí a oficina era justamente isso, escrever. Aí gostou. Só que um dos meninos era muito travado. Ele até tentava, ele esboçava, ele rabiscava. Aí eu ia ver o que ele tinha feito, aí ele não mostrava. Eu falava, pô, cara, tenta, pô, isso vai te ajudar você se expressar. Tô vendo que tu é um cara que deve ter muita coisa aí guardada, não sei o quê. Aí ele não conseguiu fazer. Tentei ajudar ele de toda forma. Aí, enfim. Aí chegou no final, apertei a mão dele assim, ele falou que quando chegasse em casa ele ia tentar escrever. Poxa. E tomara que ele, tipo, tenha tentado mesmo, tá ligado? Né? Que ele pelo menos se prestou a Sim. ter iniciativa de escrever pelo seu incentivo. Mas ele não tava, como é que eu posso dizer, muito confortável naquela situação Sim. durante a oficina e tal. Às vezes é pressão também, né? As pessoas estão fazendo e isso E ele não conseguiu. Eu acho que às vezes no Enem a pressão também pode atrapalhar bastante, né? Mas essas coisas, elas vencer esses desafios, tanto o desafio de colocar a ideia da cabeça para o papel, de organizar, fazer com que aquilo que eu estou lendo expresse de fato aquilo que eu estou pensando, é um trabalho que varia de contextos para contextos. Acho que você colocou isso super bem, né? Mas a gente não pode parar nisso, Sim. na dificuldade, e não pode parar nessas travas. Às vezes, eu posso começar a vencer essas travas da escrita escrevendo um diário. Com certeza. Gente, eu escrevi diário até outro dia, desde os 13 anos, estão todos guardados lá em casa. Então, eu pego os diários... E está lá o que eu pensava quando era uma menina de 13 anos e etc. Ninguém nunca leu, está lá guardado com cadeado, etc. Mas era uma forma de eu me expressar e eu não precisava ter medo, porque ninguém ia ler. Né? Então, para quem está, sabe, travado, está conseguindo, faz um diário. Compra um caderninho, pega um caderno velho, arranca lá as folhas ruins, sabe? Enfia debaixo do colchão, escondido. E começa a colocar algumas ideias ali. Pode começar com os seus sentimentos, com aquilo que aborreceu, dar nome para aquilo que a gente pensa e para aquilo que a gente sente, é muito importante. Depois, pode passar para a escrita a respeito das coisas que estão acontecendo em volta, na casa. Beleza, está chovendo lá no Rio Grande do Sul, as pessoas estão passando por aquela situação difícil, estão dizendo aí que isso aí é culpa da mudança climática, ou seja, não foi Deus que mandou aquela chuva lá, não, tá? Isso daí é culpa da gente. Essa importância também de estar antenado, porque isso pode muito bem ser o tema de um Enem do ano que vem, ou daqui a 2 anos. Então, tá ligado e saber falar sobre essas coisas, os assuntos, porque é um exame nacional para o ensino superior. Então, como é que eu posso dizer? A gente tem que, minimamente, né, mostrar que sabe argumentar, defender nossas ideias, ou questionar elas de toda forma, né? Sim, questionar é importante. Sim. Principalmente, acho que os dados estão ali para isso, porque nenhuma redação é igual. Sim. Ela pode ter os mesmos formatos ali e alguma coisa, só que sempre vai ter o singular de cada um, né? O individual que vai escrever. Pô. Sem dúvida, E aí, essa questão que você trouxe de questionar as certezas, questionar os dados, será... O que eu penso sobre isso? Será que é isso mesmo? Estão falando aí em mudança climática, eu estou usando esse exemplo aí, que é o que está acontecendo agora, né? Qual é a minha opinião sobre isso? E aí lembrar também, aqui eu já estou indo para um outro gancho aqui, porque eu lembrei da questão da opinião. Opinião, gente, não é conversa de tomar sorvete, né? Opinião num texto mais formal, como o Enem, ela tem que ser embasada. Eu não posso virar e falar assim, não, eu acho que a chuva é por causa disso. Não, isso por tem que ter fundamento. Por que você acha que a chuva é outra razão? Exatamente. Por quê? Né? E aí eu tenho que saber explicar. Sim. Né? Então, sempre buscar uma argumentação que seja embasada em dados, em exemplos, e daí a leitura, e aí buscar informação, e aí sair da bolha, é super importante. Entendi, entendo. Você acha que o improviso ele ajuda ou atrapalha na hora de fazer uma redação? Porque a hora que você tem para poder fazer a redação seria o início da prova ou no meio para o final da prova? Eu acho que isso vai muito de cada um, Arthur, porque
Existem técnicas, né, que esses experts aí falam, não, faz as perguntas mais difíceis primeiro, aquelas que você não sabe, as perguntas mais fáceis primeiro, depois as que você não sabe, você volta e refaz, ou mata logo a redação. Eu, Jaqueline, né, já fiz alguns concursos. Eu não sou da época do Enem, tá, gente? Eu sou da época do vestibular, não tinha Enem. Quando eu era menina, não. Mas eu fiz vestibular, inclusive eu fiz recentemente. Eu sou caloura de geografia, adoro falar isso. Voltei para a faculdade para poder fazer ter uma outra formação, porque eu estava muito curiosa com a questão do pensamento geográfico. Eu falei, não, tem que aprender esse negócio. Mas, então, eu voltei e fiz a redação. Eu sempre procuro saber o tema da redação, primeiro. Sobre o que vai se falar. Porque, de repente, mesmo que eu responda as outras questões, eu já estou matutando, eu estou ali amadurecendo uma ideia. Né? Porque a gente não fica só concentrado numa determinada questão e apaga o resto. O tempo todo a prova está atravessando a nossa cabeça. Então, assim, eu não vou ousar dar uma dica de começar pela redação ou finalizar com a redação. Eu acho que a pessoa que vai fazer o Enem, ela precisa conhecer a prova. Eu acho que isso é importante para a pessoa não levar o choque de ter uma prova completamente diferente daquilo que é dado na escola, porque é diferente, é nem outra coisa, né? É outra coisa. E uma coisa que nós fazemos lá no pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, na UFCampus, é fazer simulado, para que os alunos conheçam a prova e treinem o tempo. Né? Pelo menos o tipo de pergunta, né? Sim, porque às vezes a pessoa sabe o conteúdo, concorda? Mas às vezes a maneira como a pergunta aparece... Ela não sabe interpretar. Perfeito. E muita coisa é interpretação de texto, né? Então, assim, conheça, treine. E aonde que eu acho uma prova do Enem? Está na internet, galerinha. Vai lá no Google, coloca assim, Enem 2023. Vocês vão achar lá um PDF, deve vir logo no início, baixa, né, e salva no celular mesmo, se quiser. Não tem grana para poder imprimir. Vai lá no pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, que a gente tem uma gaveta lotada de provas de Enem para poder distribuir. Aí. Tá? Já está com a dica. Fica a dica, a gente tem, vai lá. E, enfim, então, conheça a prova. E treine a redação em casa para poder ganhar velocidade. Né? Você perguntou do improviso. A gente só consegue improvisar se a gente tem familiaridade com a coisa. Sim. Então, o treino é importante. Em casa, antes, e não é uma semana antes. Quem dera se nas nossas escolas, né, a gente tivesse condição... E aí, gente, eu falo em todas as escolas, tá? Mesmo nas escolas privadas, as crianças estão começando a fazer redação muito tarde. Muito tarde. As crianças não escrevem. Eu estou dizendo isso porque, assim, estou olhando a coisa, sabe? Estou vendo. Então, começar antes. Né? Eu tenho um menino de 13 anos. Eu tento espremer para escrever. Que sejam 10 linhas, que sejam 15 linhas. Tem que começar. Né? Então, quem vai fazer Enem aí, começa, sei lá, um ano antes, a treinar a redação para poder ir ganhando familiaridade, treinar tamanho da letra para ultrapassar o número de linhas. E poder escrever mais, né? Mostrar mais suas ideias. Se bem que nem tanto é a quantidade a quantidade que se escreve, né? Não. A qualidade do texto... Que conta, né? Conta muito. E os avaliadores veem isso. Sim. Né? Porque pode ter 25 linhas, 30 linhas vazias de ideias. Mas pode ter um texto ali de 15, 20 linhas que está matando a grito o negócio, porque as ideias estão claras, são fortes, são potentes. Né? Isso aí. Agora, meu amigo, que você cria argumentos na sua canção? E como você faz isso? Vamos tentar ver junto agora se eu crio argumento, já que eu tô com uma professora aqui do meu lado. Ixi, não, eu tô aqui para curtir sua música. Deixa eu ver alguma letra que eu posso dizer que tem alguma espécie de argumentação. Não quero alugar nenhum, vendo meu bairro largado. Chega a arma, chega a droga e ainda nem sinal do asfalto. Viatura sobe, mais um cria baleado. Morreu no meio da rua depois de horas de atraso. Quem devia socorrer só nos trata com descaso. Ambulância espera sentado, aqui a boca baliobra, uma mãe chora a cada hora, enquanto outro pai se ausenta, mais um desistiu da escola.
Uau! tá ligado? Nossa! E ainda continua, Muito essa letra bom. é grande. Mas eu acho que, sei lá, eu descrevo, eu argumento como tá e concluo dizendo tipo assim, vários motivos que tá desistindo da escola ou de diversas outras coisas. Sim. Mostra o contexto, né? Uma leitura de paisagem, se for parar a pensar o que a gente estava conversando. E aí, não sei, tem argumentação? Tem argumentação. argumento, tem Posso argumento. fazer uma análise Com argumentativa? certeza, eu aceito. Então, o que, que a gente vê? A gente está vendo a apresentação de uma tese, que é o abandono da periferia. Essa é a tese. O que, que é a tese? É um ponto de vista que nós estamos colocando. Olha, a periferia abandonada, certo? E o que, que eu apresento para defender essa tese? Ou seja, o que, que eu apresento para defender esse ponto de vista? Uma série de situações em que essa precariedade aparece, que é o abandono, que é a violência, que é a dor, que é a escassez de recursos, certo? E aí a gente tem uma conclusão. Olhem por nós, prestem atenção, porque não é favor, certo? É direito de nós termos o poder público e a atenção das pessoas para melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui. Eu nem fui até o final da canção, mas acho que deve ir por aí, caraca. assim, mais ou menos. E eu né? cantei 2/5 da parada, assim, tá vendo, rapaziada? Tem Isso foi argumento. papo reto, quero até agradecer todos os meus professores, mano. Arrasou. Porque, Parabéns. tipo assim, num contexto onde a gente podia, tipo assim, tá adestradinho, sem ter essas ideias. Porque, assim, por mais que... Ark tá ligado no que eu vou falar agora. Por mais que a gente saiba de um montão de coisa que fere, mano, nós, lá, enquanto, tipo, nós de favela, a gente não sabe, tipo, descrever, mas sabe certinho o que que passa, tá ligado? Sim, isso é verdade. E, tipo assim, muita gente sabe que pega essas paradas, só não sabe como passar isso. Então, quero agradecer meus professores que me ajudaram a construir meu pensamento crítico, principalmente a Luciana, professora de artes, que me ajudou a ter uma leitura muito Poxa. boa da sociedade também. Meu professor Fábio, de português, do ensino fundamental, que me ensinou minhas primeiras, como é que eu posso dizer, doideiras gramaticais, né? Me ensinou a amar coisas como conjunções, inverter sujeito e predicado, sei lá, saber o que é ter 2 quartetos e 2 tercetos e, sabe? Só agradecer, porque acho que para hoje eu estar aqui também é muito de tudo isso que você falou. A leitura me proporcionar essas paradas e tal. E é isso, a Uau. argumentação, acho que... Então, tá Obrigado, bom. tive muitos Tá- bons mestres aí. Aí, tá vendo? A gente. Isso é um texto. Né? A letra dessa canção e a poesia pura é um texto, e é um texto muito forte, muito potente, carregado de argumentos. E muitas vezes, está vendo? O argumento ele pode ser tirado da própria vida, sabe, Arthur? Eu acho que esse tema do podcast hoje ele é muito importante também para a gente dizer que seja onde a pessoa estiver, onde ela estiver, ela consegue tirar dali uma leitura do mundo, uma leitura do mundo, né? E isso passa por a gente compreender quem a gente é e onde a gente está, o nosso Sim. lugar. Né? Então, assim, quando eu escrevo, quem está escrevendo é Jaqueline, mulher cis, mãe, 46 anos, professora, dona de casa, esposa, que mora em tal lugar da cidade e que vê essas coisas e que frequenta esses lugares e essas pessoas, certo? Se eu não tenho consciência de onde eu estou, de quem eu sou, do que está à minha volta, fica mais difícil. Sim. Mas acho que a própria escrita também te ajuda a conhecer quem você é também. Ajuda. Principalmente naquela ajuda. escrita de diários que você falou. Sim. Pelo menos bota pra fora, né? Eu acho que eu, como no lado da arte, é muito mais isso também. Sim. Né? É como botar pra fora. Suas ideias, não sei, seus sentimentos. E quando você lê, quando você escreve, sabe, as pessoas estranham assim, nossa, é estranho ouvir a minha própria voz, né, no microfone, mas ler os seus escritos também. A gente tem essa distância, causa estranhamento. E isso é um ponto de transformação Sim. da gente, da nossa escrita e da nossa visão de mundo. Entendo. Legal.
E você, quando você escreve as suas letras, e vem uma criação da sua história de infância, sentimentos, ou algo que você vê na sociedade? Depende da música, né? Depende da E música. do meu humor, tá ligado? Tipo assim, minhas primeiras músicas eram, como é que eu posso dizer? Falava de temas, todos são pessoais, né? Só que hoje eu escrevo sobre questões mais macro, né? Tipo, eu olho a sociedade um pouquinho mais afastado e tento fazer uma parada. Mas antigamente eu escrevia muito sobre coisas extremamente pessoais, né? Entendo. Sobre minha infância, sei lá, sobre minha falecida mãe, sobre saudade, sobre gratidão ao meu irmão, minhas irmãs. Então, as minhas primeiras coisas eram um pouco isso. Música. Porque poesia, sei lá, o que eu estava estudando na escola eu gostava de escrever. Hoje a gente vai estudar, sei lá, algum poeta parnasiano. Eu ia lá e, tentava reproduzir. Reproduzir uma poesia parecida com o que estava sendo dito dentro da sala de aula. Mano, sério, de doideira. Se eu for pegar, páginas antigas, assim, de onde eu postava, tem poema de tudo quanto é tipo... Tu possa imaginar, tá ligado? Uhum. Simbolista, tipo assim, Baudelaire, Flores do Mal, desde novinho, porque esse professor que eu falei me apresentava a isso. Pô, confiou num faveladinho ancorano, não tem como. Obrigado, Fábio. Pô. Eu ia citar o nome dele, é o Fábio, que você falou isso. aqui. Muito bacana. E aí acho que é sobre isso. Eu falo sobre questões pessoais também, porque botar pra fora, né? Focado em cada sentença gramaticalmente intensa. Não vou mofar em casa, eu quero ver o que me reserva. Nem sei que horas são, mas eu sei que a hora é essa. A lua chama, a rua espera, sentido sempre alerta. Cuidado com os de farda, porque a tragédia é certa. Enfim, não vou continuar, porque essa daqui podem alguém argumentar que vai ser apologia, alguma coisa, mas... Enfim, parei. Mas não tem nada a ver com apologia, não faço apologia. Mas, tipo, escrevo... Não, se eu falar... Mentira. Eu faço apologia à realidade. Não, se for pra falar sobre isso. A minha obra é isso. For falar sobre tudo. Emoção, contexto. Ou sobre, sei lá, você me contou uma parte da tua história, eu achei bonita, eu vou lá e escrevo. Entendo. Aí é igual com aquela situação do Emicida, né? Do Emicida não, desculpa, do Racionais. Que Diário de Detento não foi escrita pelos integrantes que estão... Do grupo, do grupo. Foi por uma pessoa que estava no presídio, Carandiru, e ele... notou aquela realidade ali e escreveu, e mandou pro Mano Brown. E eles escreveram Diário de Detento, que relata exatamente o que aconteceu naquele momento. Sim. Eu acho que esses pontos que vocês estão trazendo, eu acho que são muito interessantes para a gente pensar também como que a escrita é colaborativa. Né? A gente nunca escreve sozinho, já pararam para pensar? Não, eu concordo. Não. Né? Então, quer dizer, Ancorano apresenta os seus poemas. E, poxa, mas tem ali a presença do Fábio, que eu não conheço. Oi, Fábio. Legal, bravo. Aqui fez um bom trabalho. Fez mesmo. Então, tem ali o Fábio e os outros professores, né? Eu me lembro de professoras também que me ajudaram. Olha, você está falando da escola e tudo mais, eu lembrei quem me formou como leitora e como escritora, né? Escritora. Eu sou jornalista de formação, por isso que eu tinha falado que escrita é meu ganha-pão, né? Não estou mais no mercado de trabalho, porque eu fui para a área acadêmica, mas o jornalismo ele construiu a minha vida e a minha família inteira. Me construiu, né? E daí, quando eu estava na escola, criaram um correio na hora do recreio. Então, a gente podia escrever bilhetinho, escrever carta, colocar ali, e a merendeira distribuía depois do recreio. Era uma alegria quando chegava uma cartinha, um bilhete. A gente mandava para as tias, né? Cheio de coraçãozinho, etc. E, logo depois, montaram uma sala de leitura. Não era nem biblioteca. Eu não lembro exatamente o tamanho, mas eu acho que era muito pequena. Eu lembro que assim eram duas estantes ou três assim, tinha uma espécie de poltroninha, um puffzinho no meio, e eu era pequenininha, eu estava na segunda série, era a segunda série, né? Hoje terceiro ano. Então eu não tenho noção do tamanho, né? Porque eu era muito pequena, mas a sala não era grande. E ali eu fui fazendo as primeiras leituras. E eu lembro que a escola era uma escola municipal, numa cidadezinha muito pequena chamada Bom Jardim, perto de Nova Friburgo.
E essa escola, ela tá lá ainda. Recentemente eu fui num casamento, olhei para a escola, abri a boca para chorar pela noiva e pela saudade da escola. Voltou no tempo na hora, né? Voltei, foi fantástico. E aí os professores mandavam a gente ler e os pais tinham que comprar livrinho, né? E aí eu lembro que o livro da Festa do Livro foi Um Passarinho Me Contou. Depois a gente teve que comprar para eu ler O Rei de Quase Tudo e também tivemos Um Gatinho Não É Demais. Leitura de criancinha, mas começa dali. E ali eu fui formada como leitora, muito miúda, né? Muito miúda. Então, aquilo que eu sou enquanto professora de texto e aquilo que eu sou fui enquanto jornalista, é construção dessas pessoas todas também, através da nossa história. Sim. Aí você citou os Racionais, né, o Arthur? Citei. Então, você vê, esse texto, Diário de um Detento, é uma escrita colaborativa, não foi escrita por uma pessoa só, foi escrita por uma comunidade, vamos colocar assim, ainda que as pessoas não convivam diretamente, é uma comunidade que escreve e constrói uma narrativa a respeito do que se passa, do que está havendo ali. Isso é muito forte. E isso faz com que a gente pense que a gente não está sozinho, né? Então, mesmo dentro de um presídio, ou mesmo em condição, às vezes, de debilidade física, a gente consegue escrever, né? A gente consegue colocar nossa voz no mundo. O Dexter é outro exemplo, né? O 509E, não lembro o nome do álbum, mas Último Anjo, eu acho. Tem certeza? Talvez. Esse já é dele solo. Então mas, não sei. Enfim, foi escrito de dentro de um presídio, né? E, como é que eu posso dizer? Se popularizou pela identificação que as outras pessoas tinham. Porque, ou tinha um filho que também estava preso, ou um irmão, ou a própria outra pessoa, também estava na vida do crime, eu via. Então, se popularizou. E, como é que eu posso dizer? De alguma forma, mesmo lá dentro, trancado, as ideias deles, não tinha grade que teria como segurar. Sim. Essa é uma parada bonitaça da escrita também, lindo. se for parar pra pensar. Né? É lindo. Nada segura a escrita. A única coisa que possa... Só a gente, se não escrever, então escrevam. É verdade, Exatamente. Nada segura a escrita. Lindo isso, Arthur. Posso contar uma outra experiência de escrita, rapidinho? Claro, Com certeza. pode. Então, lá na UF, nós temos vários projetos de extensão. E tem um que é super importante, tem mais de 30 anos, que é a UNIT, que é a Universidade da Terceira Idade. E eu sou voluntária na UNIT. Eu já trabalhei foi? assim... uma atividade eu fui pra tocar, né, violão, assim, com uma professora. Que era beleza. justamente, acho que a formação para entrar no turmão. Ok. E uma outra eu fui só numa atividade mesmo, que tava passando alguma parada assim, mas sou apaixonado no projeto mesmo. Mas desculpa te cortar. Não, Continua ótimo. É lá. bom saber que eu é tenho maneiro. aqui um colega de UNIT. A UNIT, então, ela oferece para os idosos, né, para quem não conhece, não sabe o que é, ela oferece para os idosos da cidade a oportunidade deles estudarem durante um ano para fazer a formação do turmão, né? E depois eles podem frequentar para sempre a UNIT, fazendo oficinas. Sim. Oficina de música, oficina de espanhol, oficina de informática, oficina sobre bem-estar. E aí eu ofereci um curso para o turmão, né, para a turma do ano, que era sobre cartas. A minha disciplina foi sobre cartas. Foram 6 encontros. A carta como atravessamento afetivo, eu tenho aqui um historiador. A carta como documento histórico, a carta como expressão opinativa também. E foi sensacional, porque a cada aula a gente falava da carta sob um aspecto. E, como culminância, nós fizemos cartas abertas. Carta aberta, gente, é um tipo de carta que a gente escreve com posicionamento a respeito de um assunto público, para que ela seja publicada. Então, eu não mando uma carta para uma pessoa em particular e ela vai ler ali no segredo do quarto. Não. A carta aberta é para ser publicada no jornal, colocada na internet. Né? E eles escreveram. Foram, mais de 40 cartas abertas. Nós fizemos um varal anteontem na tenda. Nossa, legal demais. Foi sensacional. Eles escreveram. A maioria falava sobre obras públicas, reivindicava reforma das pracinhas da cidade. Olha que bacana.
Não era o texto dissertativo argumentativo do Enem, mas era da UNIT. É. Era um texto dissertativo argumentativo puro. Falavam sobre doação de órgãos, as pessoas se posicionando e dizendo que queriam ser doadoras. Falava sobre relações familiares, uma série de questões, sobre desmatamento, sobre sinalização de trânsito, sobre a saída da disciplina de história do terceiro ano do ensino médio, né, no novo ensino médio. Então, foi sensacional. Pessoas idosas trazendo um posicionamento, uma opinião a partir da sua própria experiência. Então, como eu falei, nós fizemos um varal, eles enfeitaram as cartas, né? Foi um evento, assim, parecia o show da Madonna. Foi muito legal. E essas cartas, aí falando sobre a colaboração, né, elas não foram devolvidas para eles, elas vão para o Conselho do Idoso e vão chegar às mãos das autoridades públicas. Isso é muito bacana. Isso é maneiro. Né? Então, assim, é uma construção. A escrita ela nunca é solitária. Né? Sim. É isso. A última perguntinha para fechar, que para você. Tava tão bom. A música pode... A música pode ser uma forma de argumentação. A gente já estudou isso praticamente agora, acabamos de estudar. Deu um aulão aqui pra gente. Não, essas perguntas são todas para você. Eu estou intrometendo aqui, porque Não, suas histórias essa é a são graça. ótimas. Não, que isso. Essa é a graça. Como o estudante pega a visão dessas preposições nas suas músicas? Preposições? Ou proposições. Proposições. Tipo assim... Ah, entendi. Não é nada gramatical, né? Não, suas proposições tá. argumentativas. Entendi. Como se pega a visão. Como se pega a visão, isso. Como vai pegar a visão dessas músicas? Eu tento pelo menos escrever de uma maneira que, por mais que a pessoa não entenda o contexto, não viveu também, vai conseguir entender sobre o que eu tô falando, entendeu? Tipo, eu tento construir o imaginário, aí ela vai ouvir, aí eu vou tentar falar da paisagem, vou tentar falar sobre as relações das pessoas ali. Então, acho que ela pega a visão só de ouvir, né? Só que dentro da arte a gente tem que fazer o máximo possível para o público entender o que a gente está falando. Então, acho que com a minha música, além do que está sendo cantado, eu acho que trabalhar um audiovisual também é uma coisa legal para tentar passar aquele sentimento, né? Um clipe. Ou simplesmente a pessoa conhecer o contexto. Você não precisa ouvir a minha música 2, 3 vezes para entender as coisas que eu tô falando. Então, acho que se ouvir de coração aberto, vai entender. Mas como é que vai fazer? Se a pessoa quiser tampar os próprios ouvidos e os olhos... Não vai enxergar a verdade, Não, nem que o que eu tô falando é verdade, não. São as minhas ideias. São as suas próprias verdades, a sua versão daquilo sobre o mundo. Então, acho que se a pessoa estiver disposta a ouvir um pouco das minhas ideias, ela não vai ter muita dificuldade de pegar a visão, não, porque é mastigadinho. Entendi. Então, sensibilidade aberta é importante para isso. Pra isso tudo, é né? bacana, sem Para dúvida. qualquer tipo de leitura, até para o que a gente está falando agora, né? Sim. Então, acho que se está ouvindo até aqui, vai de coração aberto para as paradas mesmo. Não fica com aquele pensamento que a gente zoa o paladar infantil, né? Não, eu não gosto de legume... não sei o quê, mas nunca provou? Pô, prova os bagulho, pô. Prove da arte, prove da cultura, prove da leitura, de todos os sentidos. Vai achar algum bagulho que tu gosta, não tem jeito. Não tem como não achar, né? Você citou audiovisual, né? A gente está falando para uma galera que é muito ligada em imagem, né? E tem muita coisa boa sendo produzida por aí, por artistas locais, por artistas nacionais. Tem coisa muito bacana lá fora também, na América Latina como um todo. É isso, vamos experimentar. E uma parada agora já puxando pro lado regional da parada. Gente, Campos tem cena de roteiristas, atrizes, atores, dançarinos, dançarinas, rappers, instrumentistas de tudo quanto é instrumento que você possa imaginar. Tem várias coisas relacionadas ao setor cultural, né? Escritoras, tá ligado? Então, acho que uma forma de você conseguir compreender uma visão ou tentar se aproximar, busque as pessoas que é da sua localidade que faz. Perfeito. Porque eu acho que dessa forma você vai ter até mais proximidade com... Então, independente da área que você tem interesse, cara, busca quem tá perto. Porque foi o que ela falou, na escrita não é individual... ou seja, para mim nada é individual, a gente está aqui em coletivo, né?
Maravilhoso. É isso. Boa dica. É sobre isso, então, gente. Muito Ok. obrigado. Foi a ótimo, todos vocês gente. que fizeram Valeu. parte do projeto. E até a próxima semana. Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Nominalmente aqui ao Douglas. Obrigada pelo apoio. É. A parte Salve aqui, a técnica. parte técnica, Salve, é. Douglas. Está Na aqui até parte agora com a técnica. gente. Agradecer também Obrigada, a Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que cedeu o espaço maravilhoso, Saberes Versos aqui podendo ser exposto. Entendeu, gente? E até a semana que vem, no próximo episódio. Muito obrigado. Bravo. Tchau, tchau. E é uma honra estar sendo convidado aqui hoje, porque é um tema muito maneiro e saber que é um dos primeiros, assim, eu fico feliz, tá ligado? É isso, E- vai rolar mais vezes, vai ser convidado algumas vezes. E algum, tá bom, Não vai muitas, ser- são 24 episódios. 24 Acho melhor episódios você se apenas. preparar. Tá. Na próxima eu tento vir com o Zabu. Pode ser, acho Boa interessante. parada. Muito bom. Obrigada, isso. Arthur, Valeu, também pela querida. oportunidade, tá? Vida longa ao Saber e Verso. É isso. E é isso, muito obrigado, gente. Cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, Saber e Verso.